bem-vindos ao Deckcast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. E o episódio de hoje é com uma das maiores especialistas em alta performance mental para atletas de alto rendimento no Brasil. Doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp, mestre em Ciências do Movimento Humano pela UDESC e formada em Psicologia pela UFSCar. Ela alia ciência e prática para transformar o desempenho de atletas de elite. Com uma carreira marcada por conquistas extraordinárias, esteve nas Olimpíadas de Paris 2024, como psicóloga esportiva da Comissão Técnica de Duda e Patti, as medalhistas de ouro no vôlei de praia. Sua paixão pelo esporte, que começou na infância, foi o combustível para uma trajetória que integra corpo e mente em busca de resultados expressivos. Neste episódio, ela compartilha sua jornada e revela como reprogramar sua mentalidade para o sucesso. Prepare-se para se inspirar e aprender com ela, Bianca Andrade. Obrigada. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre algo que eu amo, que eu vivo no meu dia a dia. Então, vamos lá que tem muita coisa boa para compartilhar. Não, com certeza. Mas Falar tem de, um episódio... falar de Olimpíadas não é para qualquer um, É né? um assunto que tá quentinho ainda, né? Ainda tá bem quente. Ah, ainda tá em tempo, né? Isso estava faltando aqui no Deckcast, né? Então, alguém que respirou esse ar lá para trazer um compartilhar um pouquinho com a gente. A gente assistiu agora recentemente aquele sprint que tá no Netflix, né? Dos corredores dos 100 metros. Então, a gente tava bem empolgado com esse negócio de Olimpíada. Nossa, muita gente termina de assistir querendo correr também, né? A gente vai te encher de perguntas Acho que aí, é Bia. possível. Se prepara. Mas antes disso, gostaria de chamar você que está aqui nos assistindo, sempre nos acompanha e ainda não é inscrito no canal. Já aproveita, já clica aí, ó, deixa a sua inscrição, deixa o like, compartilha no grupo dos atletas. Hoje, sabe aquele atleta que sempre dá aquela ramelada na hora que aquele leão de boxe, aí chega na competição, ele não consegue fazer nada direito porque a cabeça não tá em dia? Hoje, manda lá no grupo que tá cheio de, a gente sabe, né? Cheio da galerinha lá que não desenrola na competição. Então, esse episódio aqui, com certeza vai ser de grande valor. E agradecer também nossos patrocinadores que estão sempre possibilitando para que tudo ocorra da melhor forma aqui. A Brave, Rocket Labs, Laricas Fitness e nossa Fênix Force, que inclusive temos novidades em breve para vocês, hein? Antes disso, quem vem aqui não sai de mãos abanando. Tá? Então não tem vai sair. o presentinho do Laricas ficou lá embaixo? Tá lá embaixo. Vai ser na saída, né? A gente entrega pra ela na saída. Você vai passar bem a noite hoje. Mas tem também um presente aqui, ó. Oba! Da Brave pra você. Ótimo, obrigada. Aquele lookinho de treino pra você já aproveitar o fim de semana. Melhor pré-treino pra gente, lookinho novo. Melhor motivação pro treino. Melhor motivação, novo. Obrigada. Bom demais. E depois Laricas Fitness também. Que vai ter o pós-treino, mas motivação também. Vamos lá. Mas olha só, vamos começar entendendo um pouquinho, né? Como que você se define? Quem é a Bianca, né? Pra galera que tá em casa, que não te conhece ainda. Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou apaixonada pelo esporte, né? Sempre estive nesse meio do esporte. Fiz toda a minha formação em cima da psicologia, porque era algo também que eu tinha uma paixão gigantesca de mergulhar dentro do outro, entender um pouquinho, né? Cada um pensava e como que eu podia ajudar de alguma forma, né? Contribuir de alguma forma. Moro cada ano, a cada 2 anos em um lugar. Mas tem sido bem bacana essa experiência, né? De atender no formato online, de poder realizar sonhos, morar um pouquinho em cada canto, fazer amizades, conhecer blocos de crossfit diferentes, que tem sido muito bacana também. Sou mãe de pet, do Nath e da Lupita, que também tem sido incrível, né? Uma experiência muito bacana. E você já passou por alguns esportes, né? Hoje você tá fazendo o cross, mas você já passou por outras modalidades. Várias, assim. Eu acho que é meio que básico, né? Desde criança, assim, a mãe vai lá e te coloca no balé. Pelo menos foi assim comigo. Mas não demorou muito tempo para ela perceber que eu não tinha muito esse dom, esse talento. Eu odiava, assim. Nunca tive muito talento para isso. E aí ela já me colocou em várias outras atividades. No judô, no futsal também, que eu adorava. No vôlei, na escola também, que eu passava a tarde, né? Jogando lá com as minhas amigas. No basquete, enfim. Eu sempre gostava, né? De estar nesse meio. E no hipismo também, que foi uma experiência muito bacana. Hoje,
continuo no cross, já faz, nossa, um bom tempo, acho que uns 10 anos de cross. Então, A eu tenho gente- uma curiosidade. Acho que a minha primeira competição um pouquinho mais séria, assim, na época da CrossFit Bauru, logo que eu passei em consulta contigo, que foi o Brazilian. A gente fez um time, né? Scale, na época, a Aninha tá aqui, né? A coach. Bia, tinha mais uns 2 ou 3 coaches lá também, o Tinha. Vitinho, o Douglinhas, lá da CrossFit Bauru. Acho que foi a minha primeira. Nossa. Aquela competição foi Que muito legal, legal. foi bem desafiador. A gente foi bem, né? Pra uma competição scale. A gente lembra que o Brasília sempre é uma competição de muita exigência, né? É. Mesmo para o scale já tinha um nível. Tinha bar muscle up, tinha várias É. coisas. E foi bem legal. A gente competiu junto, treinou lá na base, né? Lá na base do Sim. Águia lá. Foi uma doideira, De mas. 70 que tinha, a gente acho que foi em 11º. Foi, 11º de E pra setembro. gente foi uma Nossa, vitória, uma conquista assim. absurda. Foi Lembra a muito Aninha bacana. nos lands, a gente atravessando aquele campo que tinha lá no Centro Olímpico lá e ela gritava. Ah! E aí, nossa, foi maravilhoso. E desde essa época, acho que você já estava envolvida, né, com psicologia do esporte, ela cuidava do time lá, desses tempos áureos Da Bauru. da CrossFit Que foi um Bauru, belo que time, Bauru né? levava tudo, o Anderão ganhando tudo, o time da Bauru também levando tudo onde ia. E eu Sim. lembro que você dava, sempre o Júnior reunia a galera, você fazia sempre uma palestra antes das grandes competições lá. E eu acho que ter Foi. passado por esses esportes te ajudou muito, né, no trabalho. Você já imaginava que era isso que você queria fazer e Não futuramente imaginava. seria uma psicóloga, né, com especialização no esporte? Não imaginava, assim, até porque, assim, não era uma possibilidade trabalhar com o esporte, assim, que era algo que eu gostava muito, mas nunca via isso como uma possibilidade de carreira, digamos. E aí eu fiz psicologia um pouco contra a vontade, né, dos meus pais, assim, mas psicologia? Mas o que que você vai fazer da vida, né? Como você vai ganhar a sua vida com isso? Eu bati o pé assim, não, é o que eu gosto mesmo, eu vou fazer psicologia. E eu não tive nada de psicologia do esporte na graduação. E aí eu fui, né, fazendo minha graduação, não, eu quero trabalhar em empresa, quero psicologia organizacional, essa área que eu desejo seguir. Me formei, comecei a trabalhar na área numa empresa lá em Bauru e assim, deu 4 ou 5 meses, eu comecei a ficar em pânico. Eu, meu Deus do céu, acho que não é isso que eu quero mais da minha vida. E agora, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar, né, cursos na área e descobri a psicologia do esporte. E aí eu vi que tinha um mestrado, né, em Ciências do Movimento Humano lá na UDESC e deu bom. O não eu já tenho. Eu vou tentar, né? E sentei, o dia todo eu trabalhava, a noite toda eu estudava e fazia projeto e estudava para prova, enfim, e aí acabou dando certo. E aí que eu, assim, me encontrei mesmo, né? Eu comecei até a trabalhar no início lá na CrossFit Bauru. Eu lembro até hoje, assim, eu chegando lá, juntando as caixas da box, assim, para fazer como se fosse a minha mesa. E aí eu sentava num lado, o atleta do outro lado, assim. E foi o berço ali, né? Legal. E foi uma experiência, assim, incrível, que todos os atletas na época tinham uma receptividade muito bacana, né? Até hoje a Fersante, que foi atleta master, agora do TCB, enfim. A gente sempre tivemos trabalhos, né, muito bacanas, assim. E todo mundo abraçou e eu pude, assim, ser abraçada também e me encontrar nessa área que foi incrível. E deu tão certo que você foi parar em Paris, né? Pois é. Como é que apareceu isso? Como é que surgiu isso? Como que tudo começou? Bom, eu faço parte de uma empresa, cada uma é uma, e lá a gente tem a psicologia e a ginecologia do esporte. E aí chegou a demanda para a empresa, olha, a gente tem um time aqui que se formou, a Duda e a Ana Patrícia. Na época eu não conhecia nada do vôlei de praia. E aí falaram, ó, mas é uma dupla vencedora, é uma dupla que tem tudo para dar certo, tal. E aí a minha chefe, né, a Carla, falou assim, gente, alguém tem essa disponibilidade para atender? Eu falei, bom, tô pronta, né? Eu sempre abracei tudo que ia aparecendo, assim, todas as experiências. E aí eu iniciei, então, trabalhando com elas, né? E foi uma experiência incrível. Eu pude acompanhá-las o ciclo inteiro. Então, desde lá do início, né, de 2022, que a Olimpíada de Tóquio foi um pouquinho mais tarde, né, por conta da Uhum. Olimpíada, até a finalíssima ali, né? Até a conquista delas do ouro. E foi uma satisfação incrível. Não imaginava que eu passaria por esse momento na minha vida, assim, mas foi muito gratificante. Uma grande experiência, Ô, né? Bia, deixa eu Muito. perguntar.
você vê alguma diferença, assim, muito gritante de um atleta olímpico, por exemplo, de um atleta de CrossFit que você já trabalhou? Você consegue elencar alguma... Depende do nível de atleta de CrossFit. Porque tem atletas de CrossFit amadores, que eu já trabalhei também, tem atletas de CrossFit profissionais. E assim, atleta de CrossFit profissional para atleta olímpico não tem muitas diferenças. Porque é a mesma dedicação, é o mesmo comprometimento. O atleta tem que cuidar do sono, tem que cuidar do treino, da alimentação. É uma rotina voltada para o esporte. Talvez a grande diferença, assim, mas não necessariamente no atleta em si, mais externo a ele, é a questão dos investimentos, dos apoios. Porque quando a gente fala de atletas olímpicos, eles acabam recebendo bolsa, suporte. E um atleta do CrossFit não, né? Tem uma Então, estrutura para ele poder se dedicar um pouco mais para o exato, treinamento, né? exatamente. E Que o que às que vezes o atleta você... de CrossFit não tem, né? Essa É, estrutura. Sim. até porque o CrossFit ainda não é um esporte muito reconhecido, né? No Brasil já é É. difícil, né? O esporte já é algo muito desafiador aqui, você querer seguir carreira como um esportista, né? Você tem que ter bastante coragem, né? Mas acho que coragem pra tudo, até como você falou, pô, vou seguir a psicologia. Ah, será que vai dar certo? Então, todas as escolhas elas têm, né, os seus desafios. Mas com relação à dificuldade assim que você observa, né, de estar trabalhando com esse tipo de atleta de alto rendimento, qual que é o ponto que você vê assim, que fala, olha, é um negócio que para esses atletas a gente vai precisar trabalhar para eu entregar um pouco mais de rendimento para ele. Qual que é essa a cereja do bolo? Ou isso é muito individual, assim, depende muito do atleta. Você acha que tem um ponto em comum entre eles que, se não for trabalhado, esse atleta ele vai acabar quebrando mentalmente? Com certeza, e é a saúde mental. Então, teve um estudo recente que os especialistas se reuniram para estabelecer a mentalidade do atleta de ouro. O que eles têm de diferente em comparação aos outros atletas? E aí eles chegaram nas características em comum. A maior, assim, a que engloba todas as outras, é a saúde mental. Né? Então, se o atleta ele não está bem mentalmente, ele não vai conseguir se sentir motivado para treinar, ele não vai conseguir se sentir confiante para competir, ele vai ter dificuldade para lidar ali com a vida diária, com o estresse diário da vida dele. Então, primeiro ponto assim que a gente olha para esses atletas é para a saúde mental. E não significa que é aquele atleta que está sorrindo o tempo todo, que está feliz o tempo todo, não. É aquele atleta que consegue gerenciar o estresse da vida diária, né? Então ele sabe olhar para todas as demandas, ele sabe tomar boas decisões, ele sabe cuidar da saúde mental dele, que a gente fala muito de recovery mental. Não é só o físico, né, que é colocar botinha e ir para fisioterapia, mas os momentos de recovery mental também. Vira e mexe, eu ligo, né? Falo com o treinador, olha, vamos tirar o pé um pouquinho? Dá um final de semana off, porque esse atleta tá precisando, deixa viajar, deixa se enfiar no meio do mato, aproveitar a natureza, curtir, porque senão ele vai quebrar e não vai ser bom. E você sabe que tem aqui como lado do treinador, eu vejo isso, tem alguns atletas que eles se cobram tanto que ele não se permite isso às vezes. E você vê que às vezes é uma falta de ter alguém que realiza o seu trabalho junto, na comissão ali. Porque o atleta ele acha, não, às vezes ele até mente pro treinador. Ele fala que ele vai fazer o rest e ele treina escondido. Fala que tá bem, né? É. Às Tem vezes também. um amigo nosso que faz isso aqui, né? Cadê o Caduzão? Se ele assistir esse, eu vou indicar esse episódio pra ele. Porque eu falo, ó, domingo é rest. Ele vai lá e treina. Ah, não, mas se eu não treinar, se eu não me movimentar, eu vou sentir que eu não tô legal. Então, assim, às vezes esse apoio, né? Eu não sei quais estratégias, você pode comentar um pouquinho, você usa pra ajudar nesse recover mental, quando você tá lá na sua sessão com os atletas. Mas é legal até pra você que tá assistindo aí entender que o descanso faz parte do treino, a terapia faz parte do treinamento, né? Então, comenta um pouco pra gente sobre isso, como que você lida com essa situação. Boa. Bom, acho que o primeiro ponto, assim, é a gente entender que o descanso, ele é um dos pilares do rendimento esportivo. Por conta, talvez, de uma cultura do no pain, no gain, né? É assim, quanto mais melhor, enfim. A gente vê muitos atletas passando por isso, de ter dificuldade de descansar, de ter um day off, de mentir pro coach até, inclusive, porque ele não consegue. Para ele tá perdendo. Não, mas tal pessoa tá treinando. Tal pessoa treina 365 dias por ano.
E aí ele acaba tendo muita dificuldade porque ele se sente culpado, ele não se sente confiante o suficiente e talvez tudo por uma falta dessa psicoeducação que a gente fala, né? De mostrar os pilares do rendimento esportivo e encarar o sono, o descanso como treinamento. Então, você não segue toda a sua planilha? Então, você também tem que cuidar do seu sono e você também tem que se desconectar do esporte em algum momento na sua vida. Senão vira uma relação de dependência perigosa com o esporte. E aí ele se lesiona, ele se machuca e passa por, enfim, várias dificuldades. Acabou o rendimento. Mas você sabe que eu acho que isso muitas vezes, essa cultura, ela vem muito de algo ensinado e passado pelos grandes ídolos que nós temos, né? Esses dias mesmo a gente tava falando do Bolt, né? Foi você que me falou, eu vi uma entrevista do Bolt, ou o O livro dele. ele conta E no ele livro. fala algo que tinha dias que ele ia treinar com o pé dele todo ralado e mesmo assim Ele não ele conseguia pôr o pé corria, no chão. que era uma dor a ponto dele nem conseguir colocar o pé no chão direito e mesmo assim ele ia treinar. Aí você pega um Jordan, que eu treinava enquanto todos estavam dormindo, eu estava acordado já pra treinar. Phelps fala que passou 4 anos sem perder um dia de treino. Sem perder um dia de treino, exatamente. E quebrou Então, mentalmente. Pois é, Pois então é. eu acho que assim, não é todo mundo que. A gente não sabe também o que vai ser do Bolt daqui, né? Dessa mente dele, agora que se aposentou. Então a gente não sabe em que momento exatamente da vida que essa quebra pode acontecer. Pode ser que essa quebra ela não aconteça durante o seu período competitivo, mas pode ser que isso aconteça quando você se aposente. Né? Essa falta que talvez faça essa adrenalina de eu tenho que fazer, de repente isso vai bater quando você não estiver mais treinando. E aí é que tá o perigo, porque a gente tem que pensar nesse pós também, né? Ainda Você mais tá- a vida do atleta é curta demais, você não né? tá preparando o atleta só pra competir, você tá preparando o atleta pra viver, né? E viver, inclusive, uma aposentadoria também, porque isso é importante, né? Com certeza. O que a gente trabalha muito com os atletas também é a questão do plano B, né? Muitos treinadores, atletas, enfim, que ter um plano B é tirar o foco do atleta. Ah, não, mas ele vai se distrair com isso, mas ele. E na verdade, não. A gente protege esse atleta por questões de saúde mental, né? Então, é como se o atleta, ele, né, atleta na carreira dele, ele se enxerga como atleta, a identidade dele tá muito grudada em ser atleta, e acontece alguma coisa, sei lá, uma lesão, o contrato que não é renovado, e aí, o que ele é no dia seguinte disso? Ele deixa de ser ele mesmo, ele perde essa identidade. Então, por isso que é importante a gente sempre olhar para as outras possibilidades na vida desse atleta, porque isso protege e isso tira a pressão dele, só da performance, só do esporte, de precisar ali dar 100%. Então, isso ajuda o atleta a descobrir outras identidades, né? Até a Duda, por exemplo, ela tem a marca de roupa fitness dela, né? Não querendo já fazer um... Já solta aí pra galera o arroba da marca. Boa, Duda Lisboa Beachwear, Aí, né? ó. Que ela, enfim, cuida dessa marca. É uma marca que ela pensa carinhosamente e que em muitos momentos serviu como um momento de descompressão dela, né? De desligar um pouco ali a chavinha só do esporte, só da performance, da pressão, da medalha e poder olhar para essas outras coisas. Então é super importante para um atleta ele entender que ele precisa, primeiro ponto, né? Confiar no treinador que ele tem. Se o treinador colocou um descanso, colocou um rest, aquilo precisa ser respeitado, né? E até o atleta ir entendendo as outras possibilidades dentro da vida dele. Então, quais são as minhas outras identidades? O que eu gostaria de fazer, de performar, em quais outras áreas? E uma coisa não anula a outra. Então, ele não vai, assim, deixar de ser atleta num dia e no outro ter que se reinventar do zero. Ele vai usar o repertório dele que ele desenvolveu como atleta para as outras coisas na vida dele. Sim. É. Agora, Bia, como que a gente não, você, principalmente, como que você prepara o atleta para ele perder? Porque, assim, essa possibilidade existe, né? A gente até assistindo O sprint. o sprint, a gente viu uma parte lá no episódio que foi muito interessante, porque a atleta que ficou em segundo lugar ficou triste com a medalha de prata. Ela tinha ganhado um ouro já. Porque ela tinha ganhado ouro no dia anterior, nos 100 metros, e ela ganhou prata no 200 metros. E visivelmente você vê, assim, a diferença que foi, né? Ela ganhou um prata nas E parece Olimpíadas. que pro atleta olímpico só existe o ouro, né? Eu acho que, como é uma dedicação que durante 4 anos, eu até falei isso, eu falei, é diferente, assim, de repente, poxa,
Um atleta de CrossFit que se preparou 5 meses antes, ele ganhou um prata. Ela se preparou 4 anos antes e ficou com prata, e ela ficou triste. O técnico teve que ir lá. Você vê que o técnico ficou triste também, mas ele teve que consolar. Então, como é que você consegue equilibrar isso? Porque o atleta ele não é preparado para perder, né? Tudo que envolve o treino, o treinador, a psicóloga, a alimentação, a nutricionista, você praticamente não quer contar com essa possibilidade, e ele também não. Mas como é que você consegue, nas suas consultas, passar essa motivação, né? Para que o atleta tenha essa motivação, mas que ao mesmo tempo ele entenda que ele pode perder. E aí, como é que ele vai lidar com isso? Né? Com essa medalha de prata, ou até mesmo com 4º lugar, com 5º lugar, né? Eu acho que tem 2 momentos daí da preparação, né? A pré, que é quando eu sento com o atleta no começo ali da temporada, enfim, e a gente pensa nas metas, lógico, de resultado, onde ele gostaria de chegar, é um primeiro lugar, né? É uma classificação num games, enfim. Então tem essa meta de resultado, mas a gente foca muito nas metas de processo, nas metas do dia a dia do atleta. Então, assim, o que você tem que fazer para ser um atleta melhor dia após dia? Foca nisso, faz o seu. O que vai ser lá na frente vai ser uma consequência disso. Então, vamos focar aqui nas metas de processo que você pode fazer, pensar, imaginar e visualizar como você gostaria de ser a sua performance, porque é isso que está sob seu controle, né? Então, quanto tempo você gostaria de fazer? Qual performance você desejaria executar? E o resultado, assim, é a última coisa, digamos, que a gente vai realmente se importar. Porque isso vai ser uma consequência de tudo que você conseguir construir até lá. E aí, lógico que tem o pós, né? Puxa, mas expectativas foram criadas. E é impossível um atleta não criar expectativa em relação ao resultado, à classificação, enfim. Tá, mas a gente tem esse momento de acolher. Eu entendo a sua frustração. Eu entendo que você se dedicou muito, né? 4, 8, 12 anos para isso. Mas vamos olhar, então, depois desse momento de tristeza, de frustração, o que você aprendeu com isso? O que você tira, né, de aprendizado para as próximas vezes ou para sua vida mesmo? Então, ficou com o 2º lugar, perdi o primeiro, né? Mas não, vamos olhar para esse 2º lugar aqui. Tudo que você fez, você deu o seu melhor, você deu o seu máximo? Pronto. Vamos pensar agora na próxima, o que você pode aprimorar ainda mais e o que você pode se desenvolver. Eu brinco assim, independente se você ficou em primeiro ou em último, tem coisa que você mandou muito bem e tem coisa que você precisa melhorar. Mesmo se ganhar uma medalha de ouro olímpica, tem coisa que pode ser melhor ainda e que a gente vai ter que olhar para isso e continuar trabalhando. Sim, É, interessante. eu vejo isso como colocar metas atingíveis, né? Eu vejo hoje, por exemplo, voltando de uma lesão, tal, falar, esse ano, 2025, eu vou ser o campeão do TCB na minha categoria. Vai ser muito difícil eu colocar essa meta. Talvez uma meta possível fosse assim, eu quero classificar de novo. Talvez fosse mais real, pro tanto que eu tô conseguindo treinar. Eu acho que você alinhar um pouco de expectativa com o seu atleta é muito importante também. Você fala, não, porque eu quero ir lá, quero classificar e quero ganhar. Eu falo, cara, calma. Vamos colocar, né? Um pedacinho por vez. Vamos chegar nisso aqui primeiro. É o que você falou, vamos desenhar meta de performance. Eu gosto muito do que você coloca lá, às vezes você posta sobre aquilo que está no controle do atleta, né? É o descanso, é o treino, a recuperação, a Alimentação. dieta, a alimentação e as coisas que não estão, né? Que é a performance do adversário, tem outras coisas que você coloca dentro da roda lá. Mas eu acredito que isso, se a gente tem um desenho de metas desafiadoras para o que você tem vivido, né? Que te desafiam, mas que são reais, né? Eu acho que isso já tira um pouco dessa frustração, né? Com certeza. A gente usa uma formulinha, né, para estabelecer essas metas, né, as SMART goals. Então tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, né? Então, assim, de certa forma, estar sob controle do atleta e não depender de mais ninguém. Tem que ser realista para a realidade dele. Então, assim, puxa, acabei de voltar de uma lesão. Ah, eu já quero ganhar na minha categoria. Será que não está muito além da sua habilidade nesse momento? Não é que você nunca vai conseguir chegar lá, mas nesse momento. E isso vai gerar frustração, isso vai gerar raiva, isso vai gerar tristeza. Então, a gente tenta sempre equilibrar o nível de habilidade do atleta naquele momento, que ele pode entregar, as condições que ele tem,
e o nível de desafio que ele conseguiria alcançar, que seja atingível. Porque também, se for muito fácil, tédio. Zero motivação. Zero motivação. Tipo, Vou sei lá. ganhar o campeonato interno Quero do ganhar o- boxe. exatamente. Ganhar o interno do box. Ok. Fácil, né? Pra você, que já tem Põe um o Anderon bom lá nível. pra... É, pra ir Anderon vai competir. ganhar o Cerrado Game. É mancada. Sim. E também equilibrar com esse nível de desafio, né? Então, algo que seja atingível. E o mais importante, tem que fazer sentido pro atleta. Então, às vezes, as pessoas externas, né, vão colocando, "Não, mas, poxa, você chega até aqui, então você tem que ir para um games, então você tem que ir para isso." O atleta quer isso, é algo que ele deseja, que tem que ser importante para ele, é o que a gente trabalha muito a questão de valores, né? E quando a gente entende o que são os nossos valores, o que importa pra gente, a gente consegue tomar boas decisões e estabelecer boas metas. Então, eu, para mim, tem assim, que um valor muito importante é o desafio, é a dedicação. E eu vou me colocando desafio, seja na minha carreira profissional, seja na carreira no esporte. E assim, no esporte, tá, gente? É bem de acordo com a minha realidade. Nada muito de classificar, por exemplo. Mas agora faz 2 semanas que eu comecei a fazer uma planilha e isso tá me desafiando muito. Tá sendo incrível, porque eu quero competir bem ano que vem, né? Qualquer competição que aparecer, eu quero fazer um volume legal de bar muscle up, eu quero conseguir fazer um ring muscle up, enfim. Mas isso me desafia. Ah, mas Bia, tal menina tá pensando nisso. Olha só, tá pensando em classificação. Esses são os valores dela, a habilidade dela. Eu tô em outro momento e pra mim esse é o meu desafio, né? Sensacional. Então é muito importante a gente entender o que que importa, né? É você, não sei, o autocuidado, é a questão do desafio, da dedicação, da disciplina no dia a dia, e assim a gente consegue tomar boas decisões. Eu acho que um ponto importante é a gente até conversar, por exemplo, com relação, voltando até para Paris daqui a pouco, mas a gente vê também a questão da pressão do campeão, né? Nesse mesmo episódio, a gente pode falar também do Guimalheiros na Copa Sur lá, que ele sofreu muito e teve uma expectativa muito grande em cima dele. Você vê, pô, o próprio Anderon ganhando 5, 6 TCBs lá, e pô, e o Games, você vê que é um negócio que bate. O Gui sofreu com isso, não conseguiu a classificação. Nesse episódio aqui do sprint, um dos campeões lá, que assim, ele é o rei da categoria dos 200 metros. Aí ele ganhou nos 100 metros, Noah Lyles. Aí ele vai para a categoria dele, 2 dias antes ele pega Covid. E aí ele fica em terceiro. E ele não consegue ganhar na categoria que ele é o rei, que é os 200 metros. Mesmo tendo ganhado um entra ouro. naquilo que você falou, não tá sob o seu controle. Não tá sob controle. Mas ele foi lá, Ele treinou. ele não falou, 4 não anos. falou. Foi até um negócio que a gente, pô, meu cara tava com Covid, correu, não falou pra ninguém, enfim. Mas aí depois ele até falou assim, caraca, você vê como que foi legal, o psicológico, ele é um atleta muito bom de cabeça, assim, ele sempre entra na arena pulando muito alto, ele sabe aquela linguagem corporal do campeão e tal, já chamando todo mundo pra cima. E aí ele entra desse jeito, vai, corre, pega um bronze, aí ele sai arrastado lá na cadeira, que não tava nem conseguindo respirar. E aí, a hora que vão entrevistar ele, ele fala assim, pô, eu peguei um bronze com Covid, eu sou incrível. Ele falou, eu sou o cara. Tipo, essa parte do self-talk, que eu acho que impacta só. muito. Eu vi também a Simone Biles lá, quando ela alinha pra fazer o salto, né, que é o momento de maior pressão lá. E ela fala com aquela questão do self-talk. You got this, né? Tipo, ela tava voltando daquilo que ela passou, da pressão também, que tirou ela da Olimpíada. E ela tava com a lesão lá no... Eu nem sabia que estava também, mas tinha lesionado num salto de aquecimento nessa Olimpíadas e foi lá, falou com ela mesma, né? Então essa pressão é muito louco, né? Eu não sei como que você consegue trabalhar isso, como que você fez isso com as meninas, né? Mas eu acho que esse exemplo do Lyles foi o melhor de todos, assim, porque bate muito com o que você acabou de falar. Então, assim, tudo que estava sob o controle dele foi feito. Então, cara, treina pra caramba, ele faz tudo o que precisa ser feito. Mas chegou 2 dias antes, ele pegou um Covid, que é... Mas ainda assim, poxa, até chegar aqui, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Então, eu vou lá e vou dar o meu melhor. E ele foi lá e deu o melhor dele. O melhor dele foi um bronze, que para as condições que ele tava, aquilo foi... Agora, você imagina se esse cara, ele chega pra essa Olimpíada e nesse momento, e além de Covid, ele, mas eu não me alimentei bem, eu não dormi bem também. Eu não treinei o que eu precisava treinar. Aí esquece, quebra. Ele não ia conseguir pegar um bronze, provavelmente.
Eu acho que dentro da possibilidade dele ali, o fato dele ter trabalhado todo o resto foi o que fortaleceu ele para não é o Covid que vai me derrubar, porque todo o resto que estava sob meu controle, eu fiz. E foi o que aconteceu, né? Exato. Não, sensacional os exemplos. E eu gosto muito daquela frase que fala: a pressão é um privilégio. Então, se você sente pressão, é porque você tem a chance de conquistar algo grande. E o que que você vai fazer para aumentar as chances de conquistar isso? É isso que está sob seu controle. Não tinha como eu chegar e falar para as meninas, gente, desencana. Ah, pressão, ah, imagina. Eu andava com elas nas competições, assim, ó, traz o ouro, hein? Ó, estamos esperando, hein? Medalha. E assim, eu ficava olhando, caramba, e olhando para a cara delas, assim, serenas e tudo, no sentido de a gente está fazendo o nosso melhor. Se a gente conseguir chegar lá e conquistar uma medalha de ouro com esse processo que a gente entregou, ótimo, né? Se não, a gente deu o nosso máximo, o nosso 100% aqui. E outra coisa que eu converso muito com os atletas é justamente nessas situações, tipo, meu, peguei Covid, nossa, eu tô gripado, comi japa antes de competir, que nunca se faz isso, né? Mas ok. Às vezes eles fazem. Às vezes eles Às fazem, né, vezes Nutri? acontece sempre. É. Uma certa frequência. E passei mal. Tá, e aí? Vamos focar na resolução de problemas e não em potencializar esses problemas? Então, você tá com essa condição. Como você vai buscar resolver esse problema? Ai, nossa, como você disse, né? Nossa, eu não tô bem, eu tô sentindo meu pulmão, não sei o que, tal, tal. Você potencializa o seu problema. Agora, Alimenta, né? alimenta, isso cresce, né? Agora você olha para a solução dos problemas. Não, então vamos lá. Então, eu preciso fazer uma preparação aqui melhor, talvez eu precise me aquecer melhor, vou conversar aqui com o médico para ver o que ele me indica, com os profissionais responsáveis, e eu vou abraçar isso e fazer o melhor. E tem a frase do Cortella que eu gosto muito também, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições para fazer melhor ainda. Então, entrega o seu melhor, dentro ali do que você pode, né? E, nossa, conquistou um bronze, ficou em último. Ok, você fez o seu melhor, saiu feliz com a performance que você entregou, é isso que importa. E é engraçado porque cada pessoa vai receber isso de uma forma, né? Eu vejo isso muitas vezes em competição de CrossFit. Às vezes eu vejo pessoas que vão entrar para um odd que é mais desafiador, é o odd que ela tem mais medo. Já outras pessoas, o odd que é o mais desafiador é aquele que ela tá mais ansiosa para fazer, porque ela quer enfrentar esse desafio. E é muito engraçado isso, né? Então, assim, por exemplo, você deve trabalhar com muitas pessoas que praticam CrossFit. É muito comum a gente ver aquilo que o Gui falou no começo. Às vezes a pessoa é um leão do boxe, é o melhor atleta do boxe, vai muito bem nos qualifiers online e chega numa competição e não consegue performar tão bem. O que explica isso? Né, assim, é o público? A gente sempre pensa, mas é porque tem muita gente assistindo. Psicologicamente, o que explica isso? Sendo que é o mesmo atleta, né, que tá treinando da mesma forma, se preparando da mesma forma. Sim, não, é muito comum, né? O leão de treino. E o que a gente entende? Que é o mesmo atleta, mas é um ambiente diferente. Então, não é um ambiente de conforto dele, ali na box, com as pessoas que ele conhece. Se ele errar, tá tudo bem. É um outro ambiente, onde ele vai se sentir avaliado. Julgamento. Julgamento, né? Então, assim como a gente fica ansioso para uma entrevista de emprego, para uma apresentação, né, importante, o atleta vai ficar ansioso também naquele momento de competir. E qual é o maior erro que eles cometem nesse momento? Ficar focando em tirar a ansiedade deles. Eu não podia estar assim. Sensacional. Eu não podia me sentir desse jeito. O que tá acontecendo comigo? E aí ele esquece o que ele tem que fazer, né? O foco de atenção dele desvia do que ele tem que executar. O que ele programou, qual a estratégia, como vai ser a técnica dele, como que ele vai entrar no Ring Muscle Up. Ele esquece tudo isso, ele só fica focando em tô nervoso, tô ansioso, meu Deus do céu, e agora? Eu não vou conseguir ir bem. E ele acaba potencializando, então, os problemas e desviando o foco de atenção dele. Então, acho que são essas duas coisas, né? O ambiente muda e ele fica ansioso naturalmente, como nós ficamos, né? Em qualquer ambiente que a gente tem a nossa performance avaliada. E também ele muda o foco de atenção dele da performance, do que ele tem que executar, do que ele treinou, para controlar essa ansiedade, controlar o que ele está sentindo. E até a Duda comenta num dos vídeos dessa questão que a gente foi trabalhando ao longo do ciclo.
Meninas, vocês estarão ansiosas, vocês vão estar com medo, mas ao invés de ficar tentando controlar, tirar isso de vocês, aceita que faz parte e a famosa frase, vai com medo mesmo. O que vocês têm que fazer no próximo ponto? Teve um jogo da Semi que elas começaram perdendo 6 pontos. E aí a psicóloga, assim, desesperada na arquibancada, e as meninas tranquilas, ali dentro de quadra, se comunicando, tomando boas decisões, tentando estratégias diferentes, e depois elas contam. A gente nem tava olhando muito pro placar, a gente tava só focada no ponto a ponto. Então, elas souberam muito bem deixar de lado ali o medo e a ansiedade que tava ali presente, e conseguiram focar na tarefa, no próximo ponto. E no cross é isso, né? Às vezes a gente fica temendo tanto uma coisa. Ai, o ring muscle up, será que eu vou conseguir fazer? E se não der certo? E se eu travar? Para, né? Pensa em como você vai executar. Como você gostaria de realizar o movimento. Visualiza e executa, assim como você fez várias vezes. E tem pessoas que crescem, né? Quando estão Isso sendo daí eu avaliadas, né? acredito assim. Eu recebo muita pergunta sobre isso, né? E acho que talvez uma experiência empírica de algumas arenas já, né? De ter entrado. É o que eu costumo falar pra galera, né? Falo, gente, não tem, é o que você acabou de falar. Não tem como você fugir dessa sensação. Vai dar pro atleta mais experiente. O Messi, ele vomitava todos os jogos. Ele vomitava todos os jogos, o Messi. Só um dos maiores da história, né? E o outro também tá assim. Só que às vezes ele tá sabendo fingir melhor do que você. É. Porque ele tem mais experiência, mais tempo de arena. Mas ele tá passando por todos os mesmos processos que você. Só que talvez você tá focando tanto, puta, eu tô nervoso e o cara não tá. Caraca, ele vai ganhar. E ele tá fazendo o aquecimento dele, com o foninho dele pra tirar a atenção às vezes, tá focado em outras coisas, tentando lidar com aqueles sentimentos também. Por quê? É o que você falou, se ele tá com pressão, se ele tem possibilidade de ganhar, ele não vai estar tranquilo ali, ai, tô em casa. Você não sabe, a arena é um negócio incerto. É que A hora que cada der um os 10 tem segundos uma... vai ser incerto. Não, e cada um tem uma forma também de lidar com essa ansiedade. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Você chega numa área de aquecimento, de crossfit, você vê que cada um tá lidando diferente. E eu não acho que as pessoas estão menos nervosas do que eu. É que a forma que ele tem de curar a ansiedade dele é ouvindo uma música, o outro se fecha, O outro não fala dando com ninguém, risada. não dá bom dia. E é o jeito dele. O outro brinca com todo mundo. Mas tá todo mundo ali ansioso, né? Pra poder entrar ali na arena. Só que cada um tem uma forma. Não é porque eu estou rindo e você tá calado que você tá mais ansioso do que eu. Só é a forma que Não tem você como tem. fugir do processo. Não Agora, tem tem alguma como. dica prática pra gente treinar isso no dia a dia pra lidar um pouco melhor com essa situação? Com certeza. A gente precisa começar a aprender, a treinar, sentir conforto no desconforto. Então, o atleta, quando chega nesse momento, assim, ele precisa gostar daquele friozinho na barriga, né? Ele precisa ter uma dose, assim, de tipo, nossa, tá bom, eu tô com medo, eu tô nervoso, mas vamos lá, vamos pro enfrentamento que a gente fala. Porque se ele entrar nesse modo de medo, de ansiedade e querer fugir, congelar, lascou, né? Mas tá, você tá sentindo isso, vamos pro enfrentamento? Vamos buscar um conforto nesse desconforto? Né? E aí, por isso que é importante o autoconhecimento do atleta, como vocês falaram. Cada um vai ter a sua forma de sentir conforto no desconforto. Então, assim, o que funciona pra mim? E a gente treina muito isso com os atletas da rotina competitiva. O que você vai fazer na noite anterior? Então, você vai se alimentar bem, que hora você vai dormir, vai separar todo o seu material, não vai esquecer seu grip, sua joelheira, sua corda. Então, separa todo o seu material na noite anterior. No dia da competição, que horas que você vai acordar? O que você vai comer? Que horas que você vai sair da sua casa, do hotel, para chegar com calma e tranquilidade na competição? E antes da competição, para mim, que é muito importante. O que ele vai fazer nesses momentos antes da competição? E tinha até atleta que eu falava, olha, tenha o seu aquecimento já, né, de certa forma programado. Converse com o seu treinador. Porque senão você chega na área de competição, tá cada um fazendo uma coisa diferente, e aí você vai lá, tenta fazer uma coisa, não aquece, vai fazer outra e também não consegue se concentrar, e você fica perdido, e aí pode ser que a ansiedade tome conta de você e você não entre aquecido para a competição. Então, estabelecer, né, o que vai ser o seu aquecimento. Se você gosta de ouvir música, já deixa a sua playlist no Spotify, coloca o seu foninho,
Tem atleta que nem coloca música, mas coloca o foninho porque afasta as pessoas, para deixar elas em paz ali naquele momento de concentração. E até antes, né, a gente acaba trabalhando e também durante o ciclo e antes ali da competição, a visualização. Visualiza o que você quer executar na prova. Então, imagina ali você se posicionando, os 10 segundos no relógio, você entrando, avançando, pegando o wall ball, começando a fazer, né, quanto você quer fazer em cada quebra. Então, visualiza tudo isso. E aí são essas dicas, assim, que a gente trabalha muito com os atletas. Rotina competitiva, e o autoconhecimento é muito importante para isso, porque tem atleta que gosta de coisa mais calma, mais tranquila, né? De meditar antes, enfim. E tem atleta que tem que colocar aquele pancadão no fone, tem que assistir vídeo motivacional, tem que fazer outras coisas. E cada um vai estabelecer a rotina que funciona. E visualizar, né? Então, visualiza a sua prova. Porque é muito comum, às vezes, o atleta quer fazer um ring muscle up. Ele nem pensa em como ele tem que fazer, ele só fica ali tentando subir na argola, né? Subir torto. E não sei o que, tal. Visualiza o movimento, né? Como que você vai subir na argola, como que você vai, né, gripar na argola, o seu balanço, o quadril. Visualize e depois executa, porque depois você acaba, e já tem vários estudos mostrando isso, que ajuda na aprendizagem, ajuda no controle emocional, ajuda em várias coisas nesse sentido. Isso é legal que você está falando, principalmente, pô, esporte olímpico nem se fala. Você pega uma prova de 100 metros, que o cara ele tem 9 segundos, ele trabalha 4 anos para correr 9 segundos. Então, se ele não visualizar como que vai ser, como que ele vai levantar o quadril, como que ele vai estar com a mão no chão, qual perna que vai sair, nem se fale, né? Em 9 segundos ele é isso aqui, acabou. No CrossFit, principalmente, a gente vê detalhes, por exemplo, da sua seletiva lá, né? Que um burp ali, a classificação tava na mão, não. São detalhes, e sempre que eu tô competindo, eu sou muito estratégico nesse ponto. Eu acho que às vezes eu não tenho nem performance, mas a questão da estratégia, de visualizar, falar, ó, a entrada vai ter que ser desse jeito, a transição tem que ser assim, isso vai fazer o detalhe, vai fazer a diferença. E é uma visualização um pouco antes que você está preocupado e que funciona lá, você vê que dá certo. E é questão de colocar um pouquinho a cabeça para pensar, de estar, né, priorizando a visualização da prova. Porque se você simplesmente entra e fala assim, vamos ver o que vai acontecer, você tá fadado ao destino, né? Então você vai ser pego de surpresa com algumas coisas. Vai enroscar a corda no piso, vai não sei o quê, você vai travar na hora de pegar, vai soltar o. Eu lembro uma. Foi muito legal, eu não lembro qual competição que foi. Eu acho que foi um Monstar. Eu acho que é o Chiquinho. A hora que ele perfila, ele vira, dá um tchau pra galera assim na arena, aí ele vira de novo e ele vê que a argola do parceiro dele tá muito afastada. Acho que era ele e o The Kick, se eu não me engano. Os dois estavam competindo contra. E tava muito afastado as argolas, assim. E aí eles se olharam assim, um olhou pro outro, tipo, pô, não vou conseguir fazer a prova, e não tinha visto isso, né? Aí na hora que deu os 10 segundos e soltou, ele saiu correndo. Aí ele falou, corre, puxa um pouquinho a da esquerda que eu vou puxar da direita. E ele, mesmo sendo adversário, você vê, o cara tá tão presente, entendendo todo o ambiente, fazendo toda a leitura, outro ele viu. que ele pulou, puxou a argola do The Kick pra cá, o The Kick puxou um pouquinho, aí ele soltou, e o The Kick ainda entrou antes que ele na argola, e você vê. Então, assim, você estar presente, fazendo toda a leitura de todos os detalhes, visualizando, para que você tenha uma performance melhor. Agora, o que eu vejo muito desses atletas, né? E que eu acho que você falou muito bem também nessa questão de uma dica prática de enfrentar isso, é exatamente ir com medo mesmo. É praticar o enfrentamento. O Pedro, quando acho que o Ramires coloca ele para competir diversas vezes em uma temporada, é para ele passar, tirar um pouco dessa sensação da pressão, da competição, de entrar na área de aquecimento, perfilar e tudo mais, e virar essa chave para um negócio assim, é ruim, mas tá normal e não me afeta. Eu vou chegar lá e vou conseguir. Você pega Chiquinho hoje, você coloca para competir no Elite, ele vai dar trabalho para os meninos que estão treinando mais que ele. The Kick, faz 15 anos que ele pega um top 10. Ele tem mais performance que os caras que estão para trás? Muitas vezes não. Mas a experiência do cara faz ele competir tão bem que o psicológico não interfere na prática dele ali. Muitas vezes o cara tem mais performance que tá para trás dele, mas não tem
essa prática. tranquilidade, essa É. experiência que faz o cara performar, né? Então, assim, o enfrentamento, eu acredito que seja um ponto muito importante também, né? É isso, exatamente isso. São as horas de voo que eles Hora de têm. voo. E que faz toda a diferença. Porque quanto mais horas de voo você tem, mais fácil, digamos, fica você sentir conforto no desconforto. Que é o que a gente fala da dessensibilização. Então, a primeira competição, meu Deus do céu, aquele show de horrores. Né? E vai no banheiro 50 vezes, e fica nervoso, e esquece do que tem que fazer na prova, se perde. E aí, conforme você vai se expondo a um estímulo, a uma competição, você vai aprendendo a lidar com tudo isso. E antes o que era temido, meu Deus do céu, uma competição, se torna algo mais natural, mais normal. Lógico, sempre vai ter aquele friozinho na barriga, Claro. mas ele vai treinando e desenvolvendo repertório para lidar com isso. E até o que você fala, né? O estar presente é importantíssimo. É o que eu trabalhei muito no meu doutorado, mindfulness, né? Então, o estar atento ao momento presente. Porque enquanto você está atento ao momento presente, a cada repetição ali que você tem que fazer, você não está atento à sua ansiedade, a quem está na torcida, ao julgamento, e você tem todas as informações que você precisa para performar bem. O seu foco é o que a gente fala do flow, né? Do estado de flow. O seu foco está ali imerso na atividade. Ano passado foi que eu competi na seletiva lá que teve em Maringá. E, lógico, na ansiedade a mil, eu queria me testar, né? Ver como que ia ser. E aí teve uma prova, assim, que até hoje eu não lembro como eu fiz ela, que era 40, acho que dumbbell, 40 handstand push-up, enfim. E 40 pistol, acho. E na época, assim, eu só lembro de fazer a prova, movimento por movimento, completamente imerso. Bia, você viu a gente gritando, não sei o quê? Você viu o cara falando o seu Não nome? escuta nem a música. Gente, eu não vi nada. Eu tava tão no flow, assim, sabe? Naquele fluxo que eu não escutei nada. Isso é o mindfulness, que é treinado, que pode ser desenvolvido e que quanto mais os atletas se expõem a isso, eles aprendem a treinar o foco no momento presente, melhor é a performance deles. É. E eu acho que isso pode mudar muito de acordo com as suas dificuldades, né? Então você pega, por exemplo, foi uma prova que provavelmente era uma prova que você conseguia estar muito dentro dessa prova. Você não precisaria olhar para ninguém, você não precisaria ouvir um técnico, você não precisaria ouvir, porque você é uma prova que de repente você domina muito bem. Porque isso o atleta também tem que entender. Porque, por exemplo, a gente estava lá na seletiva, o Gui é meu treinador. Tinha uma prova que era muito desafiadora para mim, que era aquela prova do handstand walk, uma prova muito desafiadora. Eu sabendo que era uma prova muito desafiadora, ele era o meu ponto. Eu sabia que eu não podia ficar num flow sozinha naquela prova, porque talvez eu fizesse besteira. Mas foi a prova que eu estava mais ansiosa para fazer. Então, assim, eu tentei, de alguma forma, transformar aquilo num momento bom. Eu coloquei a roupa que eu mais gosto, sabe? Fiz o penteado que eu gosto, para deixar aquele momento um momento bom. A prova final era uma prova que eu não precisava olhar para ele. Porque era uma prova que era uma prova incrível, que eu dominava. Então, a gente precisa se conhecer também. E a gente só entende isso quando se coloca em teste. Né? Se eu nunca tivesse competido, se eu não tivesse testado as provas, se eu não tivesse me desafiado, eu não entenderia nada. Eu ia me fechar ali na minha prova que era mais desafiadora, não ia ouvir nada que ele me falava. Ou então, uma prova que era de 2 minutos, eu ia ficar olhando para o além, não ia conseguir. Então, a gente, quanto mais a gente se coloca em teste, mais a gente se conhece. Né? E isso é muito importante também. Exato, é extremamente importante, é o enfrentamento. Então, é você se colocar ali à prova, é você poder olhar para si mesmo e se reconhecer, né? Até o flow, ele tem uma das características, né, para a gente entrar, enfim, é a gente ter o domínio da tarefa, se é algo que você faz, é um desafio, mas você domina. Então, isso facilita. Puxa, não é algo que eu domino. Quais ferramentas, então, você vai utilizar para lidar com isso? Então, eu sei que, sei lá, eu preciso ser puxada, né? E aí tá ali o meu coach na minha orelha, me incentivando e, sabe, acreditando em mim. Enfim, a gente vai desenvolvendo essas ferramentas e essas estratégias para lidar. Então, quanto mais a gente se conhece, mais ferramenta a gente pode desenvolver para ter uma ótima performance. Esse exemplo que ela deu, a gente treinou. Por exemplo, essa última prova eu não fui nem com ela para aquecimento. Eu falei, ó, curte seu momento. Vai lá, vai dar seu show.
Já essa outra, que a gente sabia que era uma dificuldade muito grande, primeira vez que ela fez handstand walk sozinha numa competição, ainda pô, numa seletiva, a gente treinou exaustivamente aqui, inclusive tempos. Exatamente o tempo que ia ter de descanso entre uma entrada e outra, que ela tinha que esperar pra gente não frustrar, porque isso ia impactar no resultado. Então, assim, tava muito bem desenhado o que tinha que ser feito. Você tinha um roadmap ali, né, um planejamento, que tranquilizava ela também, de falar assim, olha, esse era o melhor que eu conseguiria entregar. Não tem como eu fazer além disso nesse momento. O Mário Sérgio Cortella aí, né? Então, assim, eu preciso atualmente desses 10 segundos de descanso, porque se eu emendar direto, eu vou virar, meu ombro vai fadigar, não vou conseguir sustentar pelo meu nível de habilidade atual com a prova. E ela foi seguindo, seguindo, seguindo. No momento que a gente viu que podia arriscar, tava finalizando a prova, vai, arrisca ainda. A gente conseguiu ir melhor do que esperava, né? Até superando um pouco as expectativas, né? Mas eu acho que essa também, esse planejamento, quando as coisas são mais desafiadoras, é importantíssimo. Agora também uma pergunta aqui que eu acho que você deve ter acompanhado o CrossFit Games desse ano, né? Que foi um negócio devastador. E a gente viu lá diversas maneiras que os atletas lidaram, né, com essa situação. Mas assim, qual o sinal que a gente... Pô, eu vi o Gui entrar chorando, né, nos 10 segundos lá. Qual o sinal ali que você observa que, meu, esse atleta precisa de um suporte psicológico urgente? Ou tipo, pô, nem era pra galera estar competindo lá, alguém precisava ter feito uma intervenção geral ali. Como que você observa isso? Fala, "Velho, isso aqui tá muito preocupante." Por exemplo, a gente, nessa última competição do Spirit, um atleta nosso, a gente viu que ele tava fora, assim, do ar, fora de sintonia. Ele não tá bem. Última prova, RM de snatch, pum, machucou o braço. Então, era nítido já que o negócio não tava legal, sabe? Quais são, assim, os sinais que o atleta ele não pode deixar de lado e às vezes, muitas vezes, por achar que tem que ser um super-homem, é o no pain, no gain, né, que tem que aguentar tudo. É que eu acho que aconteceu no games foi muito específico, assim, né, foi algo muito... Mas às vezes de forma isolada mesmo, o atleta, quais os sinais? Olha, eu acho que é o meu momento mesmo de descansar. O que ele falou do Yuri foi Ou isso. de sair da prova, né? Ele chegou no domingo de manhã, ele falou: não tô me sentindo bem, meu corpo não tá legal. E aí entrou pra prova e se machucou. Então, quais são os sinais que o atleta ele pode entender que é a hora dele, de repente, parar ali? Acho que o primeiro ponto é a falta de motivação em coisas que antes eram prazerosas pra ele, assim, ele curtia, ele fazia, aquele atleta começa, sabe? Ah, não tô mais tanto afim, começa a chegar atrasado no treino, começa a não conseguir até cumprir a planilha, né? Uma queda de performance não esperada. Aquele atleta começa a se isolar também, né? Em alguns momentos, aquele atleta que chega no box, cumprimenta todo mundo, ele chega a hora baixinho, cabisbaixo, fica ali no canto. Então, vale a gente olhar muito que são comportamentos que eu brinco, né? É um iceberg. Tá no topo do iceberg esses comportamentos. Para algumas pessoas, pode soar como tá descompromissado, não tá mais afim, tá dando migué, né? E vale a gente olhar embaixo desse iceberg. O que tá acontecendo para esse atleta estar sentindo dessa forma? Então, se antes ele adorava competir, ele adorava treinar, por que ele tá faltando? Por que ele tá chegando atrasado? Senta, conversa com esse atleta, tenta entender o que ele tá sentindo. Porque às vezes é um ajuste ou outro ali que você faz que, nossa, aquele atleta vai voltar a se sentir competente, confiante. Alguns ajustes ali que ele faz na rotina, conversa em casa, que ele vai se recuperando, né? Mas vale muito a gente olhar não só para o topo do iceberg, mas embaixo tudo que pode estar acontecendo. E o diálogo é importantíssimo para isso, poder entender e compreender. Teve até o caso da Simone Biles, né, que ela falou: gente, eu não tô bem mentalmente, eu me coloco em risco, né, se eu fizer aqui tudo que eu tenho que fazer, eu posso me lesionar e morrer. A Hayley Adams também, que desistiu, Foi. né, de participar durante um tempo, se afastou das A competições. Mel A O'Brien, Mel né? O'Brien, que nem voltou, Também. Nem inclusive, voltou. né? Exato. Então, assim, é um sinal que esse atleta, ele precisa cuidar da saúde mental, assim como se fosse uma lesão. Puxa, tá com uma lesão no ombro, vai fazer uma cirurgia. Então, tá bom, ele não vai se afastar para cuidar disso. Então, tem que ser levado com a mesma seriedade
uma questão mental com uma questão física. Não é chacota, né? Não é Não. arregar, não é... Não. O buraco é mais embaixo, né? Não, Exato. e assim, agora você conviveu, trabalhou com campeãs olímpicas, né? O que que você conseguiria tirar da mentalidade dessas duas e que o atleta pode levar para a vida dele? Qual foi o diferencial delas, mentalmente falando, para elas conseguirem chegar a serem campeãs numa Olimpíada? Pontos principais, assim, que você observou nelas e claramente você ajudou também, né? Como psicóloga. Boa pergunta. Eu acho que o ponto principal ali é a questão da resiliência, que essas duas são, assim, muito guerreiras, elas passaram por várias coisas, né, que foram fortalecendo ainda mais, e a questão do relacionamento. Então, assim, a relação que elas estabeleceram entre elas foi muito bacana de ver sendo construída, sendo respeitada. E isso fez muita diferença ali naqueles momentos decisivos. Então, o vôlei de praia é um casamento, né? E quando você tá ali dentro de quadra e você não tá bem, a sua parceira que tem que assumir. E se você não confiar na sua parceira, você vai ficar inseguro, ela vai ficar insegura e vocês não conseguem se ajudar. Então, o relacionamento que elas estabeleceram, né, esse vínculo de confiança, assim, foi extraordinário. Um desafio É. extra. Não tinha pensado nisso, mas é um desafio extra. Esporte em time é isso, né? É o casamento, é o que ela Mas falou. então, ainda você pega um esporte onde são dois. Porque você pega um futebol, por exemplo, se um tiver ruim, você vê que um Neymar, quando falta, já É. impacta no time, né? Porque o o Neymar. Mas ainda assim dá pra suprir, né? Dá. Agora, você tá em Dois. dois. É. Se um falhou por qualquer. Então, assim, você tem duas preocupações dos dois não quebrarem, né? É. Então, E o não tem desafio. substituição. Não tem substituição. É, São os dois ali. Tem que o negócio tem que estar fluindo, né? Mas você conseguiu acompanhar tudo que elas fizeram ao redor mesmo, que vai além do treino. Então, assim, alimentação, sono, descanso, isso foi priorizado? Então, assim, seria características comuns, Ou foi né? no talento mesmo? É. a gente olha para tudo isso. É. Então, quando a gente faz a anamnese com o atleta, a gente pergunta sobre todas essas questões. Então, como que é o seu sono, a sua alimentação, enfim. E cada uma vai ter uma demanda particular. Cada uma vai ter uma necessidade diferente. Eu aprendi muito com elas que não tem receita pronta. A gente que vai aprendendo a fazer a receita. E foi muito bacana isso nesse processo, assim, porque às vezes a gente quer chegar com uma fórmula mágica, com a solução dos problemas, e não é assim, né? Então, puxa, eu não tô bem. Ah, você não tá bem? Então, ó, vamos fazer isso, sua higiene do sono, vamos procurar um nutricionista, vamos procurar isso. E às vezes não é isso que o atleta precisa. O atleta, ele precisa ser ouvido, ser acolhido, ser validado. Puxa, entendi que você funciona dessa forma. É diferente mesmo do que a gente tá acostumado, mas funciona pra você? Então tá ok. E isso foi assim um aprendizado gigantesco para mim nesse ciclo e até na minha formação, na minha profissão. Não chegar com fórmula pronta para o atleta, e sim escutar dele, entender, acolher e ir fazendo essa fórmula junto com o atleta para ele chegar na melhor performance que ele No auge poderia. dele, né? Sensacional. Acho que a Uhum. individualidade sempre é tudo, né? Aquela parte do episódio também é muito legal do Tebogo lá, quando ele fala que ele estava classificado já pro ciclo olímpico e ele perde a mãe. E aí você fala, cara, o cara tá há 3 meses dos 200 metros Ele lá, era um né? dos favoritos. Ele era um dos favoritos e tudo mais, só que assim, falou, pô, o Noah... Ele ganhou o 100 metros, o 200. Então, 200. por isso, você vê assim, ele era um dos favoritos, mas tinha o Noah, que era o grande campeão que pegou o Covid. E aí, o cara, pô, 3 meses antes perdeu a mãe, que era a que tava em todas as Olimpíadas com ele, maior parceira, aquela... E aí perguntaram pra ele, né, da onde você tirou força? Ele foi o campeão no 200 metros. Ele falou, a minha mãe tava na linha de chegada. Então eu corri pra encontrar, Pra não foi? encontrar com Ele ela. eu corria como se eu tivesse que encontrar minha mãe. Então eu visualizei, o visualizar que você falou. Pra ele pegou isso que foi um momento de muita tristeza, de dor. E ele falou, como que eu vou correr rápido? Então, minha mãe tá me esperando na linha de chegada. E é a questão de Eu tenho que individualizar, correr. né? Você vê, cada um vai ter Sensacional. um ponto muito específico que como que você iria trabalhar um atleta desse que tá passando por um turbilhão de emoções, né? Então acho que a questão do individualizar, né, da receita de bolo não vai existir, né? Você vai ter que entender ali Você qual vê que vai uma ser diferença muito grande entre o trabalho mental do homem com a mulher? Porque a mulher ela tende a ser mais sensível,
né? Eu acho que deve ter alguma diferença. Eu vejo isso nos meus atendimentos, assim, com a nutrição. Eu consigo ver, o homem é muito mais frio para fazer as coisas, então ele, vou fazer, ele faz. A mulher, ela já leva tudo muito mais pro pessoal, né? Ela já envolve muito mais sentimento. Você sente isso na psicologia também? Com certeza. A mulher, ela tem muito essa questão de ser mais sensível, né, por todas as questões, assim, até mesmo da forma como ela é criada, da forma como ela cria, ela cuida das pessoas que estão ao seu entorno, né, que ela é mãe, ela é irmã, ela, enfim, é esposa, ela é mãe de pet, né, então o quanto que a gente acaba se responsabilizando por tantos cuidados e a gente acaba sendo mais sensível, sim, né, para algumas questões. E eu até brinco, assim, com os treinadores, que não é que é mais difícil treinar mulher, é diferente. Então, não venha comparar banana com maçã. Ai, é muito difícil e tal. É diferente. Você tá disposto a aprender a lidar de uma forma diferente? E o que que a mulher sempre vai, né, buscar, enfim, todos nós buscamos um senso de competência, dela se sentir bem fazendo aquilo, sentir competente, caraca, dei conta desse treino, tô melhorando, estou me aprimorando. Um senso de autonomia, que é um senso dela poder tomar boas decisões, dela olhar para ela e saber, então, tomar decisões e não que as decisões sejam tomadas por ela. E até a questão do relacionamento. Então, essas são as 3 necessidades básicas que todos nós buscamos satisfazer de alguma forma, né? Autonomia, competência e relacionamento. E aí eu falo pro treinador assim: olha, pro seu trabalho dar certo, pode ser o melhor plano do mundo, mas você tem que ter um bom relacionamento como contexto, senão não vai funcionar. Então, você tem um bom relacionamento com a sua atleta, você entende o que que ela tá sentindo, você adapta o treino quando ela fala que não tá muito bem, que tem até as oscilações, né, em relação ao ciclo menstrual da mulher. E é muito bacana quando o treinador ele acolhe, ele entende que não é mimimi, tipo, ah, é mulherada, mimimi. Não é isso. É diferente treinar, ele acolhe, ele escuta, ele adapta e ele deixa a mulher tomar boas decisões. Então, até eu tô treinando com o meu coach de Maringá, com o Will, e ele foi uma pessoa que, assim, eu estabeleci uma relação muito bacana. E até semana passada eu fiquei gripada, mal a semana toda, até ainda tô meio fanha. E eu falei, Will, essa semana, assim, foi arrastada. Não consegui entregar o treino de segunda. Não consegui fazer o teste de corrida. Daí ele, não, mas você já tá melhor? Eu, não, agora eu já melhorei. Então tá bom, então eu vou tirar um pouco o pé ainda essa semana pra você se recuperar. E a gente volta com tudo na outra. E isso, assim, foi um afago no coração que eu tava me sentindo um fracasso. Eu brinquei com ele, Will, essa semana foi derrota atrás de derrota, né? E aí, quando ele toma essas decisões, ele consegue adaptar a planilha de acordo com as necessidades, puxa, eu voltei a treinar de uma outra forma essa semana. Então, vale muito isso para os atletas e para os treinadores, né? Escutem a mulher. Se você sabe escolher, se você sabe escutar, ter um bom relacionamento, o seu trabalho tem todo o contexto para dar certo. Sensacional. Agora sim, a gente já tá praticamente. Geralmente nossos episódios aqui são de 1 hora, né? E a gente tem um monte de coisa legal pra perguntar, são coisas práticas, né? Mas E coisas que você coloca já em prática eu no quero saber aqui, cotidiano. ó, antes de estourar nosso deadline. Você começou o episódio falando com isso, as meninas começaram a jogar e aí 6 pontos pra trás. Quando as coisas não estão saindo bem, putz, perdi a primeira prova da competição, a gente sabe que isso impacta muito num campeonato de CrossFit, às vezes quem já sai liderando, às vezes consegue segurar isso. O que diferencia o atleta que consegue, sei lá, o Anderon que chega no último dia de competição e consegue ganhar tudo, Froning lá, quantos games ele ganhou no último dia, né? Que consegue reverter um quadro ruim, né? E também uma dica prática para um treinador poder auxiliar um atleta que às vezes não tenha tanta essa habilidade de reverter uma situação ruim, de pausar o jogo e falar, vem cá, filho, vamos resolver essa questão. Ou saiu da primeira prova, o coach juntar o cara. De que maneira que você vai orientar para tentar reverter uma situação que não começou tão boa? Primeiro ponto é a gente não ficar se julgando, sabe? Aquele atleta que ele, assim, se cai no vale, né? Ai, foi péssimo, acabou a competição, eu sou muito ruim mesmo, o que eu tô fazendo aqui? Não entra nesse vale do julgamento. Olha para os fatos. Puxa, onde você errou aqui? Essa transição? Não foi boa mesmo. Ah, aqui, essa parte da prova poderia ter sido melhor? Sim. Tá. E o que foi bom nessa prova? O que você se destacou?
sei lá, pelo menos eu consegui fazer um broken, né? Uma parte ali, pelo menos eu fiz isso. Ótimo. E agora, para a próxima prova, o que a gente vai fazer de diferente? E o atleta, ele ter justamente esse poder, digamos, de estar no momento presente, dele saber virar a página. Tem muito isso no tênis, né? Então, no tênis, você perdeu um ponto, 20 segundos ali depois, você já tá no outro ponto. É muito rápido. Então, quanto menos tempo você perde, ou comemorando, ou se colocando para baixo, melhor é para você, porque você já tá no próximo ponto, você já tá na próxima prova, você já tá no próximo movimento. E o que eu acredito também que alguns atletas sabem utilizar muito bem é usar a frustração como combustível. Então, assim, puxa, não consegui performar como eu queria nos primeiros dias, né, underall. Ele começa geralmente ali, né, um pouquinho atrás nas provas, e ele vai crescendo na competição. É incrível, assim, olhar para ele e ver a máquina, assim, né, pegando fogo, crescendo e usando tudo como combustível para performar bem e buscar o que ele quer. Então, são esses Isso dois é pontos. legal nele, Isso é né? muito legal. Eu vou te falar que eu até prefiro competir dessa forma. Eu prefiro competir dessa forma também. Quando você sai, eu lembro muito bem da seletiva que a gente tava no ano passado lá, da seletiva de Jundiaí. Eu terminei o dia, né? Eram 2 entradas. Eu terminei o dia com 2 recordes quebrados, liderando, tipo assim, com folga. O Chiquinho acho que tava em segundo, mas eu tava tipo uns 7 pontos na frente dele. E esse dia eu não consegui dormir direito, de tão. Você falou, não precisa comemorar, vai pra próxima. Uhum. Mas eu fiquei tão extasiado com o que tava acontecendo que eu falei, cara, como assim? Pô, o Chiquinho, eu era fã do cara, né? Eu tinha terminado um dia batendo 2 recordes e estando 7 pontos à frente. Eu não consegui lidar com isso de forma que atrapalhou meu sono, de tanta emoção, tanto êxtase assim que tava, sabe? E me atrapalhou de uma forma assim, pô, um resultado positivo conseguiu me atrapalhar para um segundo dia, porque eu não consegui desligar. Demorou demais para minha adrenalina baixar, desconectar, para ter um sono reparador para outro dia. E eu gosto muito dessa parte de, às vezes, pô, eu tenho uma meta para buscar. Tô atrás, eu preciso subir tantos pontos. E aí você vai batalhando com isso. Tipo, estando em quarto lugar. Tipo, estando em quarto, ou o que aconteceu com a gente lá no Spirit. Pô, a gente tava lá, às vezes, 6 pontos atrás. E acho que se a gente fizer isso, tá, vamos buscar, vamos ganhar a primeira prova. E aí depois a gente pensa na segunda. Você vai colocando as pequenas batalhas ali, pequenas metas, vai acontecendo, pum, ganhou a competição. Mas você vê que pros dois lados pode acontecer isso, né? Você tem que desequilibrar, saber modular, né? Tanto o positivo quanto o negativo, né? Porque o atleta, ele sai do momento presente, né? Você sai do presente. Então, assim, ele sai do momento ou comemorando muito uma coisa, né? Caraca, ganhei esse ponto, nossa, foi lindo. Ou Desconcentre. ele se concentra no próximo. Né? E aí vem uma pressão diferente da pressão de ter que correr atrás. É a pressão de manter aquilo. É. Ó, você começou muito bem, então agora você vai precisar manter isso daí. É outra pressão, e tem que saber lidar com isso também, né? É outra São desafios pressão. diferentes. Do que o correr atrás, né? Exato. Agora vamos lá, Bia. Já que estamos aqui nos direcionando para o final do episódio, eu acho que foi um episódio muito legal, né? Muito. De muitas dicas práticas aí, mentais. Teve um outro episódio aqui que foi com esse tema também, sobre mentalidade, que a galera adorou também. É um tema sempre muito relevante, né? Pra quem Até gosta. porque a gente leva isso pra vida pessoal também, Exato, né? Não é somente sobre esporte. A gente sai daqui com vários aprendizados e várias renovações de afirmações de algumas coisas que a gente já sabe que às vezes deixa, né, na gaveta lá. Mas assim, qual foi de tudo isso que você viveu, de ter visto de perto ali um enfrentamento olímpico, né? O que o esporte te trouxe de aprendizado e que você pode deixar de mensagem final também pra gente aqui, para os nossos espectadores? Eu acho que o esporte é um espaço que permite a gente desenvolver várias ferramentas para lidar com as outras batalhas da vida. Então, é no esporte que a gente aprende a se dedicar para atingir um resultado que a gente quer muito. É no esporte que a gente aprende a perder e a lidar com a frustração da derrota, a lidar com os empecilhos do dia a dia. É no esporte que a gente aprende a lidar com os momentos de pressão, que eu atendo muitos atletas que são, enfim, crianças, adolescentes. Eu falo, olha, o que você está sentindo agora é o que você vai sentir lá na frente, quando você for prestar um vestibular, quando você for fazer a sua primeira entrevista de emprego.
Então, o esporte é um espaço incrível para a gente desenvolver ferramentas para lidar com a vida. E resiliência, né? A gente sabe o quanto que o esporte é de altos e baixos, assim como a nossa vida também. O que importa é como a gente encara tudo isso, como a gente enfrenta todas essas questões e aprende a sentir confortável no desconforto. Sensacional. Acho que foi uma aula pra gente Uma aí aula. de saúde mental. É. Bia, obrigado mais uma vez por ter topado o nosso convite aí, né? Tá aí representando um ouro olímpico nessa mesa. Então, Responsa. é uma, Que uma, responsa, né? é uma honra muito grande pra gente te ter aqui. Com certeza precisamos marcar um segundo episódio, que tem muita pauta, muita É. coisa ainda pra gente desenvolver. E Mas- como que a galera te encontra? No Instagram? Tem o meu Instagram, @psi.biancaandrade. Então, podem me acompanhar por lá, mandar mensagem. Enfim, tem o Natia Lupita direto lá também. Então, podem acompanhar que vai ter conteúdo bom. E você atende online, né? Então você consegue atender pro mundo inteiro. Sim, atendo somente online, que pra mim funciona super bem. Ainda mais quando os atletas, cada um tá num canto, e aí tem viagem, e aí vai competir, enfim. Então, pra mim funciona super bem. Ótimo. Então você pegou a dica, você pegou o bizu. Quer melhorar o seu mindset como atleta? Você já sabe a quem recorrer. Doutora Bia, muito obrigado mais uma vez. Quero Obrigada, agradecer Bia. também os nossos patrocinadores, ao Brave, Rocket Labs, Laricas Fitness, Brave Deck e 03, Deck onde 03, tudo acontece. onde tudo acontece. Obrigado, seus lindos. Até o próximo Deckcast. Beijo, gente. Valeu, valeu! Obrigada, gente!